Vamos falar agora sobre o conflito do Oriente Médio, que tem pressionado a defasagem no preço da gasolina, que chega a 19%, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Quem traz mais detalhes para a gente a respeito dessa defasagem é o administrador e especialista em finanças pessoais e microfinanças, José Mário Carvalho dos Santos, que é o nosso convidado a partir de agora. Boa noite para você e obrigado por atender a nossa equipe. Boa noite. O que a gente consegue analisar a respeito disso? O que está mudando e que realmente está fazendo essa pressão para os preços diminuírem ou se manterem no mesmo patamar? Bom, o problema do preço interno do petróleo no Brasil, ele tem muito a ver com a política do governo, né? Se o governo quiser acompanhar a paridade de cotação do petróleo no exterior, ele vai ter que cobrir essa diferença que foi anunciada aí de uns 19% na gasolina, consequentemente elevando o preço para o consumidor, fazendo que o próprio consumo se reduza e fazendo com que a inflação também potencialmente aumente. Por outro lado, se o governo mantém o preço mais baixo do que o patamar internacional, ele começa a ter que sacar a descoberta do tesouro para cobrir essa diferença, porque ele compra por um preço e vende por um preço menor no país. É uma sinuca de bico, né? Então tem que ver o que o governo entende, o que interessa para ele com relação a esse mercado, e ele também pagar o preço do desgaste, né? Ou sobe o preço do produto, especificamente gasolina e óleo diesel, ou sobe a inflação. Ô José, antes da gente dar um pulo lá no Oriente Médio para saber as consequências disso, se continuar, se for aumentando essa confusão entre Israel e Irã, vamos voltar aqui para o nosso país. Em relação ao Brasil hoje, a política atual do atual governo mudou aquela questão da paridade internacional, né? Não segue mais o padrão internacional que você até explicou aí nessa primeira intervenção. Isso não é bom, né? Pro país, porque vai perder dinheiro a Petrobras, é ruim para a economia, porque faz com que a Petrobras esteja com aquele preço lá bem abaixo do que é esperado em relação a outros países. Esse é o grande problema de nós termos uma petrolífera que mantém o controle do mercado, que no caso estamos falando da Petrobras, mais de 50% das ações está na mão do governo. O governo é quem dita as regras de como proceder no mercado, né? Quando se fala de países em que esse mercado ele é totalmente ou quase totalmente privatizado, são as leis de mercado que falam mais alto. Subiu o preço no exterior, subiu o preço aqui dentro. Qualquer empresa faz isso, repassa custo para o consumidor final. Isso vai impactar na inflação. Isso é outro problema. Agora nós vamos ter que achar uma solução para isso. No Brasil convencionou-se achar que o governo tem a varinha mágica de resolver todos os problemas da população. Então o governo quer inflação baixa, subsídio de preço, que é o caso, eu compro por um preço X e vendo ele mais baixo no mercado interno, crio essa diferença negativa para ser coberta pelo Tesouro. O dinheiro do Tesouro é aquele dinheiro dos nossos impostos que nós arrecadamos e, consequentemente, os serviços que deveriam ser prestados pelo governo começam a definhar, porque esse dinheiro foi destinado para cobrir uma grande parcela do custo do combustível que tem que ficar baixo. É muito complicado, o consumidor, na maioria dos casos, não entende essa mecânica, né? Mas subir o preço na bomba, que barbaridade. Sim, mas nós temos que entender o que você quer como consumidor. Se você quer preço baixo, ok, você vai abastecer por um valor menor. Agora você tem que entender que dessa forma nós estamos gerando inflação, porque o governo vai precisar cada vez pagar mais, transferir mais recursos para o exterior nas importações de petróleo, né? No sentido de tentar cobrir essa diferença que ela não é acobertada pelo preço pago pelo consumidor. É um preço mais baixo do que aquele praticado, que deveria ser praticado em função do custo do petróleo, né? Quando ele chega no Brasil. Mas nós não importamos todo o petróleo que consumimos. Sim, não importamos, nós temos petróleo, a gente produz aqui no Brasil petróleo. Mas é um petróleo de baixa qualidade, ele não serve para ser refinado para todos os produtos da cadeia de refino. Então precisa ser importado, comprado fora do país, petróleo de melhor qualidade para misturar com o nosso, para fazer com que esta média, um ruim e um bom, façam um produto que seja compatível com produção de gasolina, de querosene de aviação, acetona, éter, que são os produtos mais, vamos dizer assim, sofisticados da cadeia de refino, né? O nosso petróleo é muito bom para produzir óleo diesel, óleo lubrificante, asfalto, graxas, né?
Para gasolina ele já começa a complicar. Para querosene de aviação, para aviação comercial, aviação privada, o combustível do jato, aí já não dá mais. Aí você tem que importar o petróleo porque o nosso não serve. Então, traduzindo aqui, tem petróleo bom e tem petróleo ruim. O petróleo ruim que está aqui no Brasil, ele pode ser melhorado? Tem tecnologia para fazer isso? Pode. A tecnologia é misturar um petróleo bom no ruim. Você faz uma caipirinha, né? Faz uma mistura de 2 produtos, você melhora o nível desse que nós temos e aí sim você consegue refinar ele produzindo aqueles produtos que são mais nobres, vamos dizer assim. Tem que comprar no caso, né, José? Aí você vai ter que adquirir dos Estados Unidos, que normalmente a nossa grande importação vem agora da Rússia, dos Estados Unidos. A gente compra petróleo bruto dos Estados Unidos, compramos gasolina refinada tipo A dos Estados Unidos, né? Qual é a diferença da gasolina tipo A da tipo C que você abastece o seu carro no posto? A gasolina tipo A não tem mistura nenhuma, ela é pura. A gasolina C tem a mistura do etanol a 27,5%, agora o governo quer levar para 30%, né? 32%, quer dizer, então já é um combustível diferente daquele que você importa, né? Aqui tudo é complicado no Brasil, é impressionante, nós não temos padrão para nada, é incrível. E quando a gente fala a respeito disso, isso também impacta diretamente para quem vende o combustível, a gasolina, que são os donos dos postos de combustíveis. Muita gente reclama a respeito desse preço, você explicou para a gente a respeito, se está muito barato, vai aumentar o custo para o governo. Se está num preço médio, aí, a gente está chegando aí a quase R$6 em alguns lugares já cobram R$6 há algum tempo, né? Pelo menos uns 2 meses a gente acompanha esse preço congelado, podemos dizer assim. Isso, como que impacta diretamente para quem compra o combustível para passar para o consumidor final? Bom, nesse caso, nós temos o seguinte, né? A margem do revendedor, ela continua sendo a mesma. Se o nosso ouvinte for até o site da Petrobras e fizer uma pesquisa lá, ele vai ver que existe uma tabela informando, dentro do preço total da gasolina, do óleo diesel, de todos os produtos que a Petrobras refina e vende no país, existe uma tabela informando quanto que é a parcela da Petrobras na composição daquele preço, a parcela dos impostos, que é o governo na cobrança daquele preço, a parcela do frete e a parcela da margem do revendedor. Então eu digo para o nosso ouvinte aqui o seguinte: o revendedor, aquele cara que é o que ouve o xingamento lá no posto, ele é o que ganha menos nessa cadeia, tá? Eu sei porque são 20 anos que eu trabalhei nessa área no Rio Grande do Sul, tive posto de combustível no Rio Grande do Sul, cansei de ouvir reclamação e eu sempre dizia para os meus clientes: vocês estão reclamando pro cara errado, não sou eu que faço esse preço, ele vem pronto da Petrobras, né? Então, Larissa, quando você diz que como que fica a situação do revendedor? Bom, ele tem que acompanhar os preços de mercado sob pena de ele ter uma defasagem, ele já não consegue mais cobrir os custos da operação do negócio dele. Mas a gente sabe, isso é uma lei de mercado, isso é economia pura. À medida em que você vai aumentando o preço de determinado item, ele tende a cair o volume de venda. A procura é menor. Nós tivemos alguns casos aí recentemente, inclusive na época da pandemia, que os combustíveis estavam bem altos, né? O preço caiu violentamente, a demanda por combustível, estava tudo meio parado, perde todo mundo. Aí você analisa comigo assim: o sujeito que tem um caminhão ou tem uma frota de caminhões para fazer o transporte pelo Brasil de itens de alimentação, seja lá o que for, ele perde porque o custo de operação dele sobe, o óleo diesel está subindo. O Uber, o táxi, as ambulâncias, todo mundo que depende de gasolina está na mesma toada, né? O preço subiu, eu vou ter que ajustar o meu preço para o combustível, para o meu cliente, porque eu tenho que cobrir essa defasagem, senão eu começo a entrar em prejuízo, daqui a pouco eu me inviabilizo. É uma situação que, vou contar uma coisa, não é muito simples de resolver, principalmente quando você tem no comando do país pessoas que fazem um discurso dizendo que estão preocupadas com a solução do problema da população e quando eles agem, eles não demonstram isso, né? Contra a lei de mercado, não tem o que fazer. O mercado é isso, né? Ele acompanha. Não, você tem que tentar fazer o melhor possível no sentido de não ferir as leis de mercado, porque você vai se dar mal se você tentar lutar contra isso. Lei de oferta e de procura, a lei do melhor preço, esse tipo de coisa. Então, não tem muito o que fazer. A gente pode espernear, pode reclamar, mas a mesa está posta. O que nós temos é isso. 7h11, conversa muito boa, viu? O José muito abalizado para falar sobre esse assunto que é bastante complexo, mas ele consegue desplanar de maneira muito
muito contundente para o nosso ouvinte. Ô José, sem sombra de dúvida, você deve ter ouvido falar sobre isso, foi perguntado milhares de vezes, sobre privatização da Petrobras, se isso seria o remédio, a solução para esses problemas que a gente tem. A Larissa trouxe aí, o ouvinte reclama aqui, olha, tá chegando a R$6 a gasolina aqui, não aguento mais. Seria a solução? A gente fala aí. Teve o Fernando Collor, em tese privatista, não privatizou a Petrobras. Depois Fernando II Henrique também não conseguiu. Tivemos um governo, podemos dizer aqui em tese liberal, com Paulo Guedes também, não conseguiu fazer isso na Petrobras. Agora a gente está com Lula. Seria a solução para a gente resolver esses problemas, na tua opinião, pela tua experiência? Olha, eu sou um defensor de que o governo tem que fazer aquilo que lhe é afeto pela Constituição. O governo não deveria entrar no mercado competindo com combustível, competindo com distribuição de energia. Nós temos muitas estatais no Brasil, isso é um custo absurdo para a população. Por que para a população? Porque todo esse dinheiro vem dos nossos impostos, é por isso que os impostos não param de subir. Então, quando a gente fala assim que talvez a privatização pudesse ser uma solução para a Petrobras e para o mercado de derivados de petróleo no Brasil, em tese sim, só que nós temos alguns problemas pontuais aqui que não nos autorizam achar ou pensar que isso possa vir a ocorrer não vou nem falar em curto prazo, mas em médio ou longo prazo, né? Por quê? O primeiro é que a Petrobras é uma ferramenta política poderosíssima. Governo nenhum quer abrir mão de uma empresa desse tipo. Primeiro ponto. Segundo, é um mercado em que tudo o que você fala sobre serviços, prestação de serviços relacionado a ele é caríssimo. Tá? Um dos meus filhos trabalha numa empresa norueguesa que presta serviço para as plataformas petrolíferas do Brasil, né? As de alto mar. Você não tem noção do custo de operação dessa gente. Robôs para vistoriar aquelas plataformas quase no solo do oceano, mergulhadores especializados, barcos especializados. Tudo que se fala da cadeia de petróleo é caríssimo. Então nós não temos interesse do mercado. Não tem empresa com esse potencial de adquirir, vamos dizer assim, as instalações da Petrobras para então passar a operar como uma empresa privatizada ao invés de uma empresa estatal distribuindo petróleo no Brasil. Fosse assim, nós já teríamos em vários países essa mudança e não acontece. É algo que precisa muito dinheiro. Os grandes milionários hoje, bilionários do mundo, nenhum é da área de petróleo. Nós já tivemos antigamente Rockefeller, família Rockefeller. Esses caras eram voltados, eles trabalharam em cima da descoberta do petróleo e depois veio as estradas de ferro. Hoje não é mais assim. Então isso é muito dinâmico, né? Mercado de petróleo atinge o cidadão por quê? Porque você tem uma moto, você tem um carro, você precisa de combustível. Então você vai, cada vez que você estacionar na bomba para mandar completar ou colocar algum combustível no tanque, você vai se incomodar, você vai se irritar porque acha que o preço está alto. Como é que pode custar tanto assim o litro? Mas eu quero lembrar aqui também para o nosso ouvinte que, por exemplo, há uns 30 anos atrás, quando eu operava com combustíveis no Rio Grande do Sul, o óleo diesel dos 3 combustíveis principais que nós temos, né, sendo distribuído para a população, gasolina, etanol e diesel, o óleo diesel era que tinha o menor preço naquela época. Porque os consumidores de gasolina e de etanol pagavam um subsídio no seu preço para cobrir uma diferença que pudesse baixar o preço do diesel para que o transporte, já que o modal principal no Brasil era rodoviário, o transporte não se tornasse tão caro. Isso então impactava no preço dos produtos de consumo, consequentemente caía um pouco esse preço ou não aumentava tanto. Por quê? Porque o óleo diesel era barato. Agora, de alguns governos para cá, resolveu-se equalizar isso. Cada um vai ter o preço de refino e o que o mercado aceita. Eu particularmente acho mais correta essa visão, apesar de ele trazer um risco muito grande de estouro de inflação, esse tipo de coisa, porque se o diesel sobe, tudo sobe. Se a gasolina sobe, mas o transporte brasileiro não é gasolina. Sim, o transporte brasileiro é gasolina. Você tem Uber, você tem uma série de pequenos empreendedores que trabalham de automóvel, né? A gasolina, ela compõe sim o custo de vida do brasileiro. Então não é muito simples, esse mercado é caríssimo, ele é muito tecnológico.
toda hora está se descobrindo coisa nova, tecnologia nova, plataforma nova, pré-sal. Ninguém falava em pré-sal, foi no Brasil que se descobriu o pré-sal. Agora tem o sub-pré-sal, mais abaixo ainda. E tudo isso é muito caro. Você botar uma plataforma em cima da água e perfurar o solo a 5 quilômetros abaixo para buscar óleo, cara, isso tem um custo absurdo. Ninguém tem capacidade de cobrir isso com dinheiro que não seja público. Que Batista que o diga, né? Pois tentou. Tentou e não conseguiu. O Raimson Neves, lá de Senador Canedo, mandou uma pergunta, viu, José? Ele pergunta assim, gostaria de saber, pelo fato do Brasil importar combustível de melhor qualidade dos Estados Unidos, isso implica que o combustível comercializado lá nas bombas são melhores do que o país, aqui do Brasil? Sim. Porque nós temos 2 tipos de importação. Antigamente isso era uma informação, se chama sensível, ninguém falava, né? Mas se importa há muito tempo petróleo bruto e importamos também produto refinado, querosene de aviação, gasolina tipo A, né? Quando você traz essa gasolina tipo A para o Brasil, você pode sim utilizá-la como ela vem dos Estados Unidos, misturando etanol no Brasil, vendendo na bomba, ela fica no mesmo padrão daquela vendida pela Petrobras. Tá? Vamos dizer assim, a compra de petróleo bruto em outros países, ela se explica porque o nosso petróleo, como sendo de baixa qualidade, você precisa adquirir um petróleo bom, né, de qualidade superior, para misturar com o nosso, para daí sim poder, com essa mistura, refinar gasolina, refinar querosene básico, não querosene de aviação, esse tipo de coisa. Então, você pode sim eventualmente encostar na bomba e encontrar uma gasolina que veio diretamente dos Estados Unidos e sofreu apenas adição de etanol naquela proporção que o governo do momento acha que tem que ser, porque isso varia também, né? Não necessariamente tem que ser uma gasolina brasileira, tá? E eu digo que nós compramos muito barata a gasolina nos Estados Unidos. Se você for tentar entender o preço que é pago pelo litro numa importação dessa, você morre de raiva com o preço que eles te oferecem na bomba, né? É menos da metade. Chega aqui esse preço, né? Tiago, vamos agora trazer a informação sobre o conflito do Oriente Médio, né? O que isso tem impressionado no preço referente à defasagem, né, da gasolina, como que isso influencia aqui no nosso país? Bom, nós temos um início de conflito, né? Esse último final de semana, um ataque do Irã sobre o território de Israel, prontamente defendido pelas forças especiais de Israel. E não é de admirar que hoje quem acompanha as notícias financeiras viu que a bolsa já está caindo, já faz alguns 3 ou 4 dias está caindo, o dólar começou a subir e isso está pressionando o preço internacional do petróleo. Nós já estávamos com o barril de petróleo perto de $100, né? Agora, com esse conflito, ele deve ultrapassar $100. O que isso representa para nós aqui no Brasil? Bom, se nós já temos uma defasagem de preço da gasolina comparativamente com a paridade internacional em dólar, nós temos uma defasagem perto de 20% no preço da gasolina internamente aqui. Tecnicamente, nós teríamos que recuperar esses 20% para conseguir equiparar com o preço internacional e para conseguir não ter muito vazamento de recursos na compra do petróleo para refinar. Além disso, e para complicar a nossa situação mais ainda, esse conflito tende a subir o preço do petróleo bruto. Então, esses 20% daqui a pouco não vão ser mais 20%, vai ser 25%, 28%, 30%, dependendo de como aquilo se resolver lá fora. Então vocês notem que nem só de decisões internas vive um país. A gente sofre muita influência, nós, e não somente nós, todos os países sofrem influência daquilo que acontece fora das suas fronteiras, né? E o Brasil hoje está passando por essa fase em que nós temos, então, um crescimento do preço internacional do petróleo, queda no Ibovespa, queda na Bolsa de Valores, subida da cotação de dólar. Cara, é a tempestade perfeita, né? Se não tomarem uma decisão econômica e estratégica rapidamente, a situação pode, como se diz lá no sul, degringolar. Nós vamos partir para um ponto em que daqui a pouco vai começar a haver resmungo da sociedade, né? Começa aqueles ajuntamento de gente, fora fulano, fora ciclano, tal e qual. Por quê? Porque é a dona de casa, é a população que sente uma greve primeiro. dos caminhoneiros. Exatamente.
Ninguém não quer nem saber de conflito, ninguém sabe nem onde está. Aliás, eu digo para vocês o seguinte, né? Eu sou um cara que a gente todo sábado vai no supermercado fazer a compra da semana. Eu tô abismado com a escalada de preços nas últimas semanas. É um absurdo. Eu acho que toda dona de casa deve ter notado isso. Toda pessoa que vai no supermercado. É impressionante onde foram parar os preços. E aí eu pergunto, como é que uma população que historicamente tem uma renda baixa como a brasileira, como é que o cara consegue se manter sustentando uma família com um salário mínimo, básicas. Um salário mínimo e meio? Com coisas básicas. Quase impossível. Quase que impossível. A gente traz às vezes esses debates aqui, a gente brinca com preço de frutas, às vezes assim, brinca que eu falo assim, né? Discute, né? Preço de frutas, de legumes, verduras, coisas básicas que antigamente você ia até uma feira, você ia até um supermercado e comprava num preço, né? Aceitável. E você se depara com valores que você fala assim, e agora? Eu compro 1 quilo de carne, eu compro um preço. E agora, esse produto é importado ou é nacional? Em função do nível de preço, né? Exato. Porque ficou desse jeito, a coisa tá assim. E é um reflexo, né, que a gente vai sentindo. Muito caro mesmo. Ô José, tira uma dúvida, esse petróleo Brent que a gente fala, esse é o bom ou é o ruim, hein? Não, esse é o bom. Esse é um padrão, é como se nós, assim, tivéssemos um padrão de café, né? Café arábica. No Brasil é o café padrão, né? De boa qualidade, não é um café para você aparecer pro mercado externo como sendo um grande produtor de café fino, mas é um café de boa qualidade. O petróleo Brent é o padrão de petróleo para cotação do barril e que vai reger todo o mercado internacional. Lógico, vai ter petróleo um pouco melhor, vai ter petróleo um pouco pior, né? Mas o Brent é o padrão, é o peso que se usa para aferir e avaliar o preço. Como commodity. Exatamente. Né, e aí você falava, desculpa, Larissa, agora eu fiquei na dúvida em relação ao esse conflito lá, se for durar mais dias. A gente tem um problema com o dólar, vai subindo. O preço do petróleo também vai a tendência é subir. E aí é tipo um problema duplicado que a gente vai ter. Sim, é o estouro da boiada, né? Porque veremos então brevemente uma escalada de preço nas bombas, né? Consequentemente, uma redução da atividade de transporte no Brasil, o que pode trazer, inclusive, problema de abastecimento nas regiões mais distantes, porque o frete que se paga para o transportador não vale a pena ir lá. Sim. Então, o cara não vai querer. Ele tem a liberdade de aceitar ou não, né? E isso tudo o governo tem que estar ciente que ele tem que resolver, a administração é dele. A gente está chegando ao final, mas eu quero fazer uma pergunta que acho que é importante, talvez deve influenciar referente ao preço do combustível no país. Reforma tributária muda alguma coisa na realidade dos combustíveis? Sim, houve uma mudança, não especificamente no bojo dessa reforma tributária federal, né, que está sendo defendida pelo governo federal, mas houve uma alteração com relação ao preço dos combustíveis, oriunda das secretarias de fazenda dos estados, com relação ao ICMS, né? Houve uma melhora, vamos dizer assim, uma previsibilidade um pouco maior com relação ao preço do combustível, porque do jeito que era feito antes, quantos minutos nós temos, por favor? Um minuto. Então deixa eu explicar como é que funcionava. Antes era assim, o governo do estado definia por quanto você iria vender esse combustível. E se você quisesse fazer uma promoção e vender por 50% a menos, você até podia vender o litro da gasolina a menos de 50 centavos a menos do que aquele. Porém, você teria que pagar o imposto sobre o preço cheio que o governo te determinava. Então, não tinha atrativo nenhum para fazer promoção, esse tipo de coisa. Então, agora parece que essa mudança aí das secretarias de fazenda dos estados, o CONFAZ, né? Ele deu uma ajustada nisso aqui, que era uma grande grita dos proprietários de postos. Maravilha. Administrador, especialista em finanças pessoais e microfinanças, José Mário Carvalho dos Santos, gaúcho, torcedor do Grêmio. Não. Eu erro todo. Toda vez que vem um gaúcho aqui, eu erro. Você tem 50% de chance de errar e 50% de acertar. José, obrigado. A gente acabou estourando o tempo aqui. Volta mais vezes pra gente continuar esse bate-papo. Estamos à disposição.